Bom dia a todos, bora falar desse empate do Cruzeiro no Castelão, né? 1-1 aí ontem, né? Um resultado muito bom devido às circunstâncias da partida. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Cruzeiro ontem, né? Fez essa segunda rodada de Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, jogo dificílimo no Castelão, uma partida que não é fácil de vencer, né? Então, um empate em qualquer situação ontem já estava de bom tamanho. Mas na circunstância, né, que o Romero foi expulso e o Cruzeiro estava perdendo o jogo, né? O Vital ainda achou um golzinho no último lance do tempo normal, aos 44 do segundo tempo, e empatou o jogo, né? 2 minutos após a expulsão do Lucas Romero. Então foi melhor ainda, né, o empate. O Cruzeiro, mesmo assim, poderia ter saído com a vitória, né, do Castelão, mas o goleiro do Fortaleza ontem, o João Ricardo, estava num dia inspirado desde o início do jogo, né? Logo de cara salvou uma cabeçada do Rafa Silva numa cobrança de escanteio, que já de cara o Cruzeiro poderia ter abrido o placar. O Cruzeiro, nessa fragilidade defensiva dele, né, ontem, colocou o João Marcelo de titular, mas tirou o Zé Ivaldo. Né? Aí ontem a zaga titular foi Neres e João Marcelo. É, nem me estresso mais pedindo o Neres, a saída do Neres. Já me convenci que o Neres tem algum segredo guardado, algo do tipo, porque não é possível. E agora é aceitar o Neres como titular mesmo, porque parece que realmente essa substituição não vai acontecer, né? Quando tem que revezar, prefere tirar o Zé Ivaldo e colocar o João Marcelo do que tirar o Neres e colocar o João Marcelo e fazer a zaga de João Marcelo e Zé Ivaldo. Então, assim, é algo bizarro. Mas nessa falha defensiva aí do Cruzeiro, deixou um jogador do Fortaleza no rebote sozinho, né? Um cobrança de escanteio, passou por todo mundo. O Hércules na entrada da área ali aos 18 minutos do primeiro tempo, encheu o canudo ali, né? E sem chance aí pro goleiro Anderson pegar, né? Acho até que se fosse Rafael Cabral, a galera tava aí falando que era defensável, mas, né? Enfim, pra mim, não foi falha. E foi gol aí do Hércules numa uma baita batida ali, né, numa falha defensiva do Cruzeiro. O Cruzeiro ele tá muito mal assim, com essa questão, então vai ter que corrigir. No meio de campo acaba que o Romero é o único que participa realmente de uma marcação. Ele é totalmente sobrecarregado porque o Lucas Silva para marcação não serve e o Ramiro também ontem não fez uma boa partida, tinha feito uma boa partida no domingo, mas ontem realmente o Ramiro fez uma péssima partida, assim como o Lucas Silva também. E depois, né, o Cruzeiro foi atrás aí do resultado. Achei que até o Fortaleza no primeiro tempo teve algumas chances perigosas por erro de passe do Cruzeiro, né? Achei o Cruzeiro meio espaçado ali na defesa, estava muito aberto, estava muito fácil para o Fortaleza entrar, né? E fiquei até com medo do Fortaleza fazer o segundo gol ali ainda no primeiro tempo. O segundo tempo do Cruzeiro, achei que foi um segundo tempo bem melhor. Ele já começa com uma chance ali numa jogada que foi pênalti pro Cruzeiro, mas o Matheus Pereira estava impedido. E no critério da arbitragem, não sei por que o VAR chamou para analisar esse lance, né? Um lance assim, bem, bem esquisito, né? Que foi um pênalti claro que tinha que ser olhado no VAR, mas se tinha um impedimento claríssimo antes do Matheus Pereira, não tinha necessidade nenhuma do VAR entrar em análise, né? Foi 4 minutos de tempo perdido em análise do VAR. E depois aí, né, o Cruzeiro foi melhorando aí, o Ramiro saiu para a entrada do Verón aos 17 minutos do segundo tempo. O Verón teve uma chance, um passe do Matheus Pereira sensacional, que o Verón perde um gol na cara, né? E depois aí aos 28 do segundo tempo, o Vital entrou no lugar do Lucas Silva, o Papagaio entrou no lugar do Rafa Silva e o Barreal entrou no lugar do Arthur Gomes. O Rafa Silva foi titular novamente hoje porque o Dineno parece que teve uma fratura no nariz, né? E um edema na coxa. O edema na coxa parece que não é grave, mas a fratura no nariz parece que vai deixar o Dineno aí fora durante umas 2 semanas, mas já começou o tratamento. 2 semanas assim, né? Não a partir de agora, mas a partir do jogo contra a Aliança. Então, possivelmente contra o Vitória, talvez ele já esteja disponível no dia 28, né? Pela quarta rodada aí do Brasileirão. O Barreal, achei que ele entrou muito bem, fez uma bela partida, já entrou de cara aí, né, com pouco tempo de jogo, fez um baita cruzamento, o Papagaio ia fazendo um gol de cabeça, né, de novo, uma baita cabeçada do Papagaio, e o goleiro João Ricardo
fez uma bela defesa novamente, né? Que salvou o Fortaleza aí nesse lance aí também. E foi daí pra frente que o Cruzeiro melhorou. O Cruzeiro ele estava fazendo uma partida bem abaixo antes disso, na minha opinião. Muitos podem falar que o Cruzeiro jogou o jogo todo bem, mas para mim teve alguns momentos do jogo em que o Cruzeiro foi melhor que o Fortaleza. Não foi dominante. Achei que no primeiro tempo o Cruzeiro, por mais que ele tinha posse de bola, ele estava errando muito passe. E eu vou falar uma coisa que muita gente não falou, não vi alguém falando algo do tipo, mas o gramado do Castelão ontem estava um desastre, um gramado de Copa do Mundo, um gramado queimado, gramado alto, bola quicando, em vez da bola rolar, ela estava quicando bastante, então acredito que o primeiro tempo do Cruzeiro ali, o Cruzeiro errou alguns passes, até por isso. Acho que alguns lances ali, a bola estava saindo da trajetória original dela, resultando ali num passe errado do Cruzeiro. Isso aí não tira, obviamente, a péssima partida que o Ramiro Lucas Silva fez, mas é só um detalhe aí que eu não vi ninguém comentando, mas que pra mim no primeiro tempo estava claríssimo isso. E assim, depois, 35 minutos do segundo tempo, o Seabra foi um cara corajoso. O que faltou ao nosso querido Larcamão na final do Campeonato Mineiro sobrou ontem para o Fernando Seabra, que ele tirou o Neres e colocou o Robert aos 35 do segundo tempo, numa estratégia de amassar o Fortaleza e empatar o jogo. Não estava satisfeito com o resultado e nem deveria, porque para mim o Fortaleza não fez uma partida boa e o Cruzeiro ele não tinha feito um gol antes também por mérito do João Ricardo. Então foi uma coragem que foi premiada, né? E aí aos 42 do segundo tempo o Romero já estava amarelado, fez uma falta no meio de campo, uma falta que eu achei ali para um jogador que estava amarelado, assim, não precisava e foi expulso, né? Ele tá fora do clássico no sábado. E isso aí eu pensei que seria talvez o Cruzeiro poderia tomar o segundo gol, porque já estava sem o Neres, já estava jogando com um zagueiro e ainda perdeu seu volante, né? O Romero ele estava demorando a ser expulso, porque ele é um volante que é sobrecarregado no meio de campo do Cruzeiro e isso tem que ser corrigido. E aos 44 do segundo tempo, o Robert, que ganhou uma oportunidade até que enfim, depois de tempos, fez uma bela jogada pelo lado direito, tocou para o meio da área, um chute mesclado entre o Matheus Pereira e o Vital, mais do Vital, e foi uma bola ali que matou o João Ricardo, né? Até que enfim conseguimos vencer esse goleiro e empatamos o jogo aos 44 do segundo tempo. E o Cruzeiro, pensei, vai se satisfazer com o empate. Não. Ele teve, obviamente, Fortaleza teve alguns contra-ataques ali nos acréscimos, porque o juiz deu 8 minutos, mas muita porque o Cruzeiro estava totalmente exposto, né, pela substituição que o Seabra tinha feito e pela expulsão do Romero. E aí o Cruzeiro ainda teve uma chance no último lance do jogo, que foi um chute do Matheus Vital, que se fosse qualquer goleiro aí teria tomado o gol, mas o João Ricardo estava num dia inspirado e o Matheus Vital poderia ter sido o herói do jogo aí. Fez gol do empate, salvou o resultado, poderia ter sido um herói do jogo fazendo gol da virada aí no último lance do jogo. Então, assim, parabéns ao Cruzeiro ontem, né? Fez uma atuação boa, levando em consideração. Não estou falando que foi uma atuação ótima, mas foi uma atuação boa. Foi uma atuação boa. E levando em consideração o que foi o jogo no segundo tempo, várias defesas do João Ricardo e a expulsão do Romero, ficou de ótimo tamanho o resultado 1-1. É isso que o Cruzeiro tem que fazer, ganhar em casa, empatar fora, buscar pontos fora, né? Mas pra mim, com certeza tem que ganhar do Atlético sábado e não tem boca. Jogo 9 horas da noite pela terceira rodada, jogo difícil contra o Atlético, não é fácil, por mais que o Cruzeiro esteja invicto na Arena MRV, não é um jogo fácil, é uma partida sem brincadeira nenhuma, uma partida fora de casa, né? Mas o Cruzeiro já está adaptado a jogar na Arena MRV. Até acho que o Cruzeiro tem mais chance de ganhar do Atlético lá do que no Mineirão. Então, eu espero bem aí que o Cruzeiro possa dar... Não é uma revanche porque foi humilhante o que aconteceu dia 7, mas aí para o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Atlético, o Cruzeiro provavelmente entra ali no G4 e assim, por início de campeonato, faz uma diferença. Ganhar esses pontos iniciais são importantíssimos.
Porque ano passado o Cruzeiro ele fez 4 vitórias em 6 jogos no início do campeonato e esse início de campeonato salvou o Cruzeiro do rebaixamento, né? Claro, teve aquele final do campeonato que o Cruzeiro fez 6 partidas sensacional, que teve 4 empates e 2 vitórias em jogos dificílimos, né? E conseguiu, mas esse início também do Campeonato Brasileiro ano passado fez o diferencial, então o Cruzeiro tem que aproveitar para fazer no início desse ano também, né, ganhar do Atlético sábado aí na Arena MRV. Caso não ganhe, pelo menos um empatezinho, tem que arrancar um pontinho de lá. Não dá para perder para o nosso freguês, o nosso rival aí, Atlético Mineiro, que começou o Campeonato Brasileiro aí, né, empatando 2 partidas. Então vamos lá para cima deles, né, no sábado, ganhar do Atlético na Arena MRV. Tá falado, pessoal. Boa tarde, bom dia, né, e até a próxima.